Olá, gente, boa noite. Vamos mais a uma live de hoje, né, pela Academia Saber Mais. A gente tinha se programado uma live de hoje, mas tivemos um probleminha, né, como vocês viram na nossa divulgação da rede social, né, tanto no Instagram quanto no Face, e a gente teve que fazer uma mudança, que na verdade foi até calhou, né, na verdade, por conta de ontem, um dia, né, onde a dia de luta, né, internacional aí, pensando justamente o dia, né, da gente pensar aí o mundial aí de combate à LGBTfobia, e hoje a gente está começando a nossa live com essa temática, né, pensando justamente as políticas públicas, acesso aos direitos. Estamos aí com os convidados, né, Andréia Lima, é professora do curso de Serviço Social da Castelo, e também, né, assistente social do SEDES Rio, né, a Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual. A gente quer agradecer a presença da Andréia, né, Theo Souza, que também está aqui com a gente hoje, estudante de Serviço Social da UF, né, vai estar falando um pouquinho para a gente. Luiz Eduardo Santos, né, de São Paulo. Nós temos aí hoje na nossa live pessoas distantes, né, que não são do Rio, como também o Caio Lima, que é, né, lá do Ceará, participando com a gente. Eu vou deixar eles falarem. Hoje aqui eu vou ficar só, né, nos bastidores, né? A gente já começou com um pouco de atraso, eu sempre falo isso porque a gente, né, marca um pouquinho antes, mas a gente fica conversando, trocando antes de começar ao vivo. Mas enquanto isso a galera vai entrando aí, né, para a gente pensar, discutir, né, esse tema tão importante, né, para a gente estar refletindo e eles trazendo suas contribuições. Luiz Eduardo, né, que é mestre em ensino em ciências sociais, da saúde, né, eles vão se apresentar, eu só vou falar rapidamente, né, para deixar eles aí à noite com a gente. Né, ele também é gestor público, coordenador técnico do Instituto Joana d'Arc, vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Né, o Caio como presidente da Associação Transmasculina do Ceará, e está com a gente aí hoje também, agradecendo, né, mais uma vez aí a presença de todos, né? Sejam bem-vindos. Galera, podem aí botar nos comentários perguntas, vamos trocar, vamos, né, ter uma noite bastante especial aí para a gente tirar bastante dúvidas, né, discutir, né, pensar, reconstruir, né, desconstruir para construir de novo, enfim, para a gente estar pensando, né, sobre essa questão, né, da LGBTfobia, né, que muitos aí sofrem com esse tipo, né, de preconceito. Eu não vou aqui ficar entrando no mérito, eu vou deixar para os especialistas, né, para a Andréia fazer a mediação. Né. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos, né, que já estão aí assistindo a nossa live. Agora eu compartilhei minha tela, apresentando vocês aí, né, ao pessoal que está já assistindo. Andréia, né, mais uma vez, gente, muito obrigada mesmo, de coração, né, por essa oportunidade de estar com a gente, trocando aí, né, mais uma segunda-feira, né, com a gente. Andréia, fique à vontade, a casa é sua, a casa de vocês, Caio, Luiz e Theo, fique à vontade, né, vou sair de cena para ficar só assistindo vocês, né, e estar trocando com vocês. Muito obrigada aí. Andréia, fique à vontade, a casa é sua, tá bom? Vamos lá, um beijo. Mesmo. E eu vou estar com vocês aqui, hein? Fique em casa. Gente, boa noite, né? Primeiro, antes agradecer a Academia Saber Mais, né, pela oportunidade e por poder estar aqui falando. Assim, quem não me conhece, eu sou assistente social da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, e desde 2017 que eu atuo com a população LGBT. Apesar, né, assim, é bom falar, quando a gente está falando sobre a questão LGBT, é importante a gente falar sobre orientação sexual e identidade de gênero, né? Eu sou cis e hétero, mas sou uma profissional de serviço social que tem o compromisso de, a cada atendimento meu, evitar a LGBTfobia. Depois os nossos convidados aí vão falar um pouco dessa diferença, vou até perguntar um pouquinho para eles também, falarem um pouco do que a gente está acostumado a falar de homofobia, mas agora é LGBTfobia. E a LGBTfobia, gente, não está só
ela tem uma consequência final, né, nas mortes, assassinatos, agressões, em suicídios, né? Mas a gente tem, na verdade, LGBTfobias que acontecem em cada momento que a gente faz, né? E os profissionais que atuam nas políticas sociais são profissionais que têm que ter toda uma questão, tem que ter tem que ser preparados para trabalhar com essa população. Então, hoje, a gente está aqui convidando a todas, todos e todes para estar com a gente nesse debate aqui. E vou. Então, na verdade, aqui, assim, hoje a gente não está celebrando nada, não, tá? Hoje é o dia, na verdade, de lembrar, né? De lembrar um pouco, de lembrar as nossas não, né? Não são minhas, desculpa, mas lembrar as dores, as lutas, as resistências, né, da população LGBT. Então, assim, e também, de alguma forma, celebrar a vida de cada um e celebrar a conquista para que a gente possa, por exemplo, hoje estar numa live falando dessa questão e a gente sabe, por exemplo, que tem pessoas que quiseram muito estar aqui também, que acharam um ótimo debate, mas ficaram com medo de se expor publicamente a sua orientação sexual e identidade de gênero, que sabem, que assim, as pessoas próximas sabem, mas expor isso publicamente é muito doloroso ainda. Então, só para a gente ver como a LGBTfobia está em cada esquema, né? Então, vamos parar de falar, Andréia, vamos ver, então, vou começar pelo Theo. Theo se apresenta, né? E depois um pouco Ai, não consigo falar Luiz Eduardo, já conheço o Edu, né? E depois o Caio, e já aqui de pronto agradecer, além de agradecer o Edu, agradecer também o Glauco Vital e a Luísa, que foram pessoas que a gente tinha marcado essa live para a próxima semana e a gente conseguiu pessoas para essa semana a partir das amizades e das relações que a gente tem, tá? Então, obrigada, Edu, obrigada, Glauco, obrigada, Luísa. Então, Theo, se apresente, por favor. Sou o Theo Souza, estudante de serviço social da UF, palestrante, também agora faço parte da revista Transviados. Comigo, Caio Lemos, Celo Latini e outros garotos, que a gente vai falar sobre nossas vivências, uma revista muito importante. Então, sou escritor, sou palestrante, sou do movimento e, como eu já havia dito nos bastidores, estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar nessa live hoje e de estar com essas pessoas, ainda mais falando sobre esse dia tão importante que foi ontem, na verdade. Vai, Edu? Então, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Luiz Eduardo, mais conhecido como Edu. Eu estou no movimento LGBT e de AIDS, de direitos humanos, desde 1998. A gente vem atuando aqui na Baixada Santista. A nossa sede é em Guarujá, mas a capilaridade ela é para a Baixada Santista, discutindo a questão de direitos humanos, sexualidade, o recorte também na questão de prevenção à AIDS. Sou mestre em ensino em ciências da saúde pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, da Unifesp, que é muito bacana porque a gente consegue, através desse processo, né, dessa graduação, discutir de forma mais clara o desejo da população, seja ela qual for, no sentido de educação em saúde, educação comunitária, e bastante feliz do André ter me convidado, né, para a gente discutir esse tema muito importante, do qual a gente tem aí umas vitórias recentes, que é importante a gente discutir, né, como a questão
na liberação da doação de sangue, né? Mas também bastantes desafios, né, a serem superados. Então, estou aqui à disposição. Mais uma vez, obrigado. Prazer, Theo. Prazer, Caio. E te amo, Andréia. Também, amor. Caio, a gente vai completar os nossos sotaques aqui brasileiros, que eu acho que, né, a gente assim com o Caio. Então, Caio se apresenta e eu já vou começar com o Caio um pouco. Quero que você, se você puder, falar um pouco da questão trans, logo depois da sua apresentação. Fala um pouco sobre o que é, né, a letra T na questão LGBT para as pessoas, que a gente já começa aí com a sua apresentação e já um debate. Ok. Boa noite, eu sou o Caio, né, aqui do estado do Ceará, de Fortaleza. Sou graduado em Bacharel em Humanidades pela Unilab, também sou graduado em Antropologia, também pela Unilab, né, e especialista nos estudos de gênero e sexualidade pela UFC, e atualmente mestrando em Antropologia pela Unilab, né, atuando também dentro das questões relacionadas à militância, ao ativismo. Atuo como presidente na TransCE, Associação Transmasculina do Ceará, e atuo também como secretário da RNHTP, secretário executivo, que é da Rede Nacional de Travestis e Transsexuais Vivendo e Convivendo com HIV/AIDS no Brasil. Eu também estou junto, parceiro aí do Theo e dos meninos também da revista, o Celo Bruno, o Nicolas, da revista Transviades. Nós acreditamos nesse projeto, né, que é um projeto que tem por objetivo ampliar essas epistemologias, né, o conhecimento, fazer, o ser homem trans, transmasculino nessa sociedade tão difícil, né, tão complexa em relação às pessoas trans. Então, já iniciei o debate com vocês, falando um pouco dos desafios e dos maiores conflitos hoje em dia relacionados às pessoas trans especificamente, dentro da comunidade LGBT, né, no Brasil, né, que é o país conhecido mundialmente, o país que mais mata, o país que mais produz violência, né, em relação específica à comunidade LGBT. Estarmos nesse ranking significa uma preocupação imensa, principalmente vivenciando essa atualidade de pandemia, vivenciando essa atualidade de desgoverno, que causa uma situação muito mais difícil, né, de se manter, de sobreviver. Atualmente a gente tem tido muitas percas, né, de pessoas importantes, de pessoas lindas, de pessoas que têm um significado muito forte para a comunidade LGBT. A gente teve 2 percas muito recentes, né, entre domingo e segunda-feira hoje, que ainda está muito marcada em nossas vidas, né, está sendo até muito difícil, por sinal, estar aqui compartilhando com vocês, dialogando, estarmos em luto e luta ao mesmo tempo, né? Então, ser trans no Brasil, ser LGBTQI+, no Brasil, é vivenciar o dilema da sobrevivência, né? Sobreviver todos os dias. Acho que a gente acorda todos os dias pensando, ganhamos mais um dia, né? Então, o maior conflito, os maiores conflitos hoje vivenciados entre a comunidade LGBTQI+, está nessa questão de sobreviver a todas essas dificuldades enfrentadas diariamente, né, essas e outras que todos nós vamos pontuar aqui, né, e entender também que é preciso cada vez mais, a gente precisa de políticas públicas por firmá-las ou executá-las, né, para que a gente possa ter essa sobrevivência, né. Então, apresento para vocês também a relação que a comunidade LGBTQ+, vem tentando manter essa relação de compactuada de uma certa forma com as políticas públicas, né? Porque por mais que muitas delas a gente vai falar aqui, né, dessa trajetória de política, como é que ela se formou, como ela vem se formando, como é que ela vem se mantendo nesse atual desgoverno, ou seja, toda essa trajetória ela tem uma relação muito intrínseca com não só com as pessoas que vivenciam
as políticas em si, mas ela tem uma relação com a sociedade, né? Até porque quando a gente tem uma política pública, quando ela é efetivada, aí nós vamos fazer uso dessa política pública, a gente sempre enfrenta dificuldades nessa execução, justamente porque... Eu vou deixar para os especialistas, né, para fazer... Acho que alguém está falando, mas... Isso, falou alguma coisa que eu ler. Então, essa execução dessas políticas, ou seja, a efetivação dessas políticas, ela está constantemente em diálogo com a sociedade que muitas vezes não são pessoas LGBTQI+, né? Então, esses são os maiores desafios que nós enfrentamos hoje em dia. E eu sempre me pergunto, os direitos humanos que ele atua, né, a função dele é atuar, né, em relação às políticas públicas, eu me questiono, esses direitos humanos, eles são inegociáveis ou eles são negociáveis, né? E uma outra pergunta, principalmente no atual governo de hoje em dia, direitos humanos para quem, né? Direitos humanos para quê? E quem são esses humanos, né? Hoje no Brasil, especificamente no nosso país, né? Então, a gente questionar a política pública, dialogar sobre a política pública, questionar os direitos humanos hoje em dia. Em meio a essa tensão, né, que nós estamos vivendo, que a comunidade LGBTQI+ está vivendo, principalmente com essa ascensão desse pensamento conservador, desse desgoverno, né, e esses números assustadores de morte, né, que são números que têm aumentado, não só em relação à violência física, mas à saúde mental que está sendo afetada, né, das pessoas LGBTQI+. Então, nós precisamos entender os porquês, por quais esses preconceitos ainda são majoritários nessa população, né? E uma outra questão que eu também gostaria de levantar, mas eu acho que a gente precisaria dialogar também com os demais companheiros aí, está relacionado à questão mais específica do suicídio, né? Que é esse fenômeno que está ocorrendo muito forte, presente na nossa sociedade, mais específica na nossa comunidade também. Eu acredito que também todos nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, né, e de como essa questão específica, o suicídio, ela ainda não voga dentro de um diálogo mais comunicativo, de um diálogo mais expresso em relação à sociedade. Você trouxe bastante coisas, né, Caio? E, assim, uma das questões que você traz é o debate da questão LGBT dentro da perspectiva dos direitos humanos, né? Isso aí é importante para a gente falar, porque, assim, toda vez que a gente vai trabalhar com a questão LGBT, né, e aí eu como uma profissional cis, que vou falar tentar pensar sobre a questão LGBT, e eu acho que o Theo caiu, deve estar chegando, eu até falar com ele agora. E aí a gente procura quais são as legislações, quais são os documentos, né, o que na verdade se apresenta aí, tá voltando, Theo, com essa questão questão LGBT. E aí acho que é bom sempre a gente falar dos princípios de Yogyakarta, de 2007, né, que é um documento internacional que fala aí sobre a questão dos direitos internacionais, né, de a orientação sexual e identidade de gênero. Então, assim, é um documento importante aí para que todo mundo conheça e quem tem debate poder se colocar, né, para a gente poder pensar. E você falando do suicídio, agora eu quero só perguntar para o Theo, e aí, assim, é um momento realmente de luto e luta. A gente, né, a comunidade LGBT, né, perdeu uma pessoa para o suicídio, né, um homem trans. Então, também a gente deu preferência aqui a trazer homens trans, um homem trans negro, né, por essa questão que a gente sabe, a LGBTfobia não acontece, acontece também, mas não só acontece na questão de uma ação, são várias ações que vão aí, né, desgastando, né, emocionalmente as pessoas. Né? Então, o suicídio é um fenômeno mundial, mas que as pessoas LGBT já atingem há algum tempo. Então, pedir para o Theo falar um pouco da interseccionalidade, né, entre a questão LGBT, né, mas mais especificamente trans,
da transmasculinidade e da questão negra, aquela frase bem horrível que a gente sabe, que a gente ouve, assim, além de ser preto e viado, né? Então, assim, essa é aquela questão que a gente sabe. Então, imagine isso para um homem trans ainda. Então, traz um pouco disso para a gente, Kel, por favor. Então, gente, consegui voltar agora com a internet direitinha. Eu estava aqui refletindo sobre o que o cara estava falando, e eu tô de luto, assim, desde que eu soube da notícia. Foi um baque, assim, para toda a comunidade. E, assim, falar do movimento LGBT, falar da comunidade LGBT, é falar também de raça, né? Também falar de interseccionalidade, questões que atravessam a comunidade LGBT, né? Questões que atravessam a comunidade transgênero. Então, assim, falar de raça, falar de política, né? Falar de como a gente está adoecendo e adoece, como a gente é invisibilizado, como a gente é silenciado, dentro e fora da comunidade, muitas vezes, sabe? De como nossos corpos muitas vezes tem que ser mortos para serem vistos, muitas vezes nem isso. E isso é muito... É uma indignação que, assim, não tem tamanho. Indignação que não tem tamanho, porque a gente passa isso na pele, pessoas trans negras passam por uma profundidade dessa opressão, que é a transfobia, e é diferente para outras pessoas, é diferente de acordo com os marcadores sociais. E falando de negritude, o racismo ele é muito, muito, muito cruel, sabe? Muito cruel, e a hipersexualização, quando as pessoas não nos ouvem. E assim, eu acho que tirar um pouco disso, tudo que aconteceu, que vem acontecendo, mas principalmente agora nesse momento de quarentena, né, que a gente está isolado, está mais sensível, está precisando cuidar da nossa saúde mental, todo mundo, né? Mas dar afeto a essas pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem que, assim, eu depois disso, assim, óbvio que antes eu já conversava, sempre estava nos pés dos meus amigos trans, mas assim, depois disso eu precisava conversar com essas pessoas e tipo assim, falar o quanto elas eram importantes para mim, o quanto que eu amava elas, porque é essencial para todo mundo junto nesse momento, e isso serve para todo o resto da comunidade, sabe? Para todo o resto da comunidade, pessoas cis ou não, LGBT ou não, tem que ter um olhar especial para pessoas trans negras, porque são estatísticas, sabe? 80% das pessoas trans que são assassinadas são negras, de acordo com os dados da UNITA. Eu convivo com a Bruna também por causa da Universidade de Niterói, então estou acompanhando de perto também essa taxa de assassinato social, que é, no caso, quando nos suicidam. E isso é uma coisa muito, muito importante para ser debatida, muito importante essa live que a gente está fazendo agora com essas pessoas. É muito importante que nos ouçam dessa forma. E eu acho que quando eu fui convidada, né, para assistente social, falar com assistente social, a primeira coisa que eu disse foi assim, não, peraí que eu tenho que apresentar pessoas que têm um lugar de fala, eu não posso falar, né, por essas pessoas, eu posso no máximo isso dizer, enquanto profissional, perguntar para vocês o que eu posso fazer para contribuir, né, para evitar cada vez mais a LGBTfobia nas políticas sociais. E aí, vou perguntar, agora a gente fala da questão LGBT, né, da história, uma das políticas públicas, uma das primeiras aí, lutas da população LGBT pelo direito à saúde, né, principalmente aí na questão da epidemia de HIV/AIDS, né, nos anos 80, essas questões, e assim, e naquele momento tinha a questão aí da homofobia, né, então, essa questão que o Edu já falou, né, a questão de homens gays não podem
doar sangue, isso caiu agora, 2020, né? Então, pedi um pouco para o Edu falar um pouco dessa questão, já que ele é um estudioso que trabalhou bastante com essa questão da HIV e AIDS, né? E poder falar aí da LGBTfobia nessa questão, né? Na questão da saúde e o que isso afasta muitas pessoas até do seu atendimento. Então, fala um pouquinho aí para a gente, Edu, dessa questão, que eu acho que é importante falar aí do início da luta por políticas sociais da população LGBT. Então, eu acho que eu vou começar, na realidade, com a provocação do Caio Lemos. Ele traz da questão das políticas públicas LGBTs e que políticas são essas, né? Acho que antes da gente começar a fazer até um apanhado histórico, que é importante, mas a gente tentar entender o que é política pública, né? E essa provocação é muito importante, porque a grande parte das discussões que a gente fala de políticas públicas, há uma confusão muito grande entre políticas públicas executadas para determinados segmentos, aonde as pessoas confundem que as políticas públicas elas são políticas de governo, sendo que na realidade a gente tem que ter políticas de Estado. Por que eu estou falando isso? A gente está vivendo um momento aonde a gente está tendo um abalo da laicidade do Estado, né? A gente está tendo aí um governo aonde bate no peito, que é Deus acima de tudo, etc. e tal, e de acordo com a sua crença, de acordo com aquilo que ele acredita, né, enquanto sua fé, a sua história, então vai se construindo ou, no nosso caso, desconstruindo as políticas públicas para determinados segmentos, né? Então a gente tem visto aí, por exemplo, a ministra dos Direitos Humanos, Famílias, etc. e tal, cancelar o Conselho LGBT, né? Dizer que menino veste azul, menina veste rosa, né? Dizer que as meninas são estupradas no norte e no nordeste porque elas não usam calcinha. Ou seja, as discussões elas estão muito mais pautadas na questão da religiosidade, né? Do conservadorismo religioso, do que uma política de Estado. E aí a gente tem, historicamente, políticas de estados que foram implantadas por governos anteriores, como, por exemplo, o Brasil sem homofobia, que era uma política de Estado para além de uma política governamental. E aqui eu não vou falar de siglas, porque a gente está vivendo num momento de tanta polarização, né, que é capaz a gente ainda sofrer alguma sanção de falar determinadas siglas. Mas a gente sabe que na questão do Brasil sem homofobia, você tinha uma política de Estado que era de forma transversal e que se discutia não só uma questão específica que era de segurança pública, que era uma coisa que as pessoas clamavam, por conta dos assassinatos, por conta das agressões, dos estupros e dos suicídios, né? Mas você tinha também políticas públicas voltadas para a educação, para a saúde, para a assistência, para a cultura, que era uma política extremamente transversal, né? E que essa política ela teve uma efetividade muito boa durante um determinado período, muito mais por conta da força dos movimentos sociais em fazer com que essas políticas públicas continuassem a existir, né? E aí a gente vê, por exemplo, militantes LGBTs que conseguiram coisas incríveis, como, por exemplo, o próprio Cláudio Nascimento, aí no Rio de Janeiro, né? A coordenadoria da diversidade e tudo mais, né? Então, o movimento social ele tem uma participação muito importante nesse sentido. Quando a gente fala também na questão do suicídio, e aí, né, meus sentimentos para o Caio e para o Theo com relação a essa última situação posta, né, no suicídio de um parceiro, a gente vê aí também a falta da aplicabilidade de políticas públicas que já existem. Porque a grande maioria das políticas públicas que tem para LGBT, elas não foram revogadas. Elas existem, elas estão no papel. O que falta é a gente, enquanto militante, ou a gente, enquanto ser LGBT, exigir que se cumpra.
Nós vivemos num Estado democrático de direito, né? Uma dessas coisas que nós temos, além, né, do que você já citou, que foi a grande bandeira de fortalecimento da luta LGBT, que, ao mesmo tempo que foi uma coisa muito negativa, que foi o advento do HIV, foi extremamente positivo para o movimento LGBT, porque, afinal de contas, quem abraçou a causa da AIDS no Brasil foi a população LGBT, porque estava perdendo seus pares, os seus amores, os seus parceiros, não eram quem estava indo para a rua para poder brigar. E aí existe essa até dicotomia, né? Uma coisa ruim que veio para o bem, inclusive, né? Então, a AIDS ela vem aí para poder fortalecer as discussões, não só epidemiológicas, mas as discussões, inclusive, de direitos de cidadãos que foram colocados à margem da sociedade, né? Uma outra coisa que seria importante também discutir, e aí eu faço um recorte rapidamente, é a questão, quando se fala na questão do suicídio, nós temos políticas públicas ainda em vigência, que é, por exemplo, a saúde integral da população LGBT, que é uma política pública que ela existe dentro da do Ministério da Saúde, e que é uma política tão bem construída, que foi feita a diversas mãos, e é a primeira política pública que insere dentro da sua construção a questão do suicídio, né? Ela trata também da hormonioterapia, que também é uma coisa inédita, mas ela leva em consideração o sofrimento mental da população LGBT por falta de aceitação, que muitas vezes vem das pessoas mais próximas. E aí eu digo que, pela minha experiência, um dos grandes problemas que a população LGBT tem não está na igreja evangélica ou nas religiões, mas geralmente está no seio familiar. A família geralmente é o grande causador de sofrimento, né? E aí você tem, dentro dessa questão da saúde integral, né, essa política que faz com que as pessoas tenham um olhar um pouco mais atento com relação ao sofrimento mental da população LGBT, para que evite o aumento crescente da questão do suicídio. A gente tem visto aí um aumento do suicídio junto à nossa população, porque a gente tem visto que, além de a gente estar vivendo neste momento de um desgoverno, né, do qual parece que avaliza tudo que há de ruim, de negativo, as pessoas hoje não têm vergonha de serem homofóbicas, elas não têm vergonha de serem racistas, né, de exigir que o outro morra. Então as pessoas perderam totalmente, né, a empatia. E com isso, perdeu-se também a possibilidade de se investir em políticas públicas efetivas para a população. Então, a gente tem visto aí um aumento significativo da questão do suicídio. Coisas, Edu trouxe, né, estou vendo aqui, vamos puxar a sardinha lá para a ENAP, Edu, vamos falar, tem aqui, já vi a Ana Paula, já vi Tereza, já vi Marion, né, que são gestores públicos que fizeram ficaram 3 meses em Brasília, né, a gente ficou 3 meses lá em 2018, num momento aí pré-eleição, né, e a gente ter esse debate, trazer a questão LGBT, sendo uma profissional que está trabalhando com a questão LGBT, foi muito importante, né, então, assim, trazer a questão, né, do direito à orientação sexual, identidade de gênero, trazer essas demandas específicas, é um debate para as políticas públicas, porque isso é sempre colocado como algo do âmbito privado, do âmbito familiar, né, e do qual a gente não trata dessas questões dentro das políticas públicas, de como é que se atende, da mesma forma como a gente, né, acaba vendo, assim, que uma pessoa LGBT num abrigo, na escola, em qualquer outro espaço, e a gente não fala sobre isso, não mexe nisso, né? Andréia, só queria fazer um comentário rapidamente. Fala. Quando você fala da questão de família, né, quando eu cito a questão de família, e aí eu fiz um recorte na questão da saúde, acho que é importante que você, enquanto assistente social, né,
um dos grandes, das grandes metas, né, da assistência social é justamente trabalhar o recorte da família, né? Quando se fala de CRAS, né, quando a gente fala do Centro de Referência de Assistência Social, quando a gente fala de CREAS, né, a gente está falando ou de fortalecimento ou de revinculação desta família. E o que a gente precisa também é, dentro da questão da política pública do SUAS, também discutir a questão da LGBTfobia, né? Porque a gente vê que os CREAS têm uma dificuldade imensa de discutir a questão da violência contra a população LGBT. A gente os CRAS têm não uma tem, né? dificuldade. Por exemplo, Os CRAS têm uma dificuldade de discutir a questão de família LGBT para inserção em Bolsa Família, então é bastante complexo. Isso, e são questões como a gente fala. Quem aqui, quero falar para vocês, quem puder responder aí no chat, responda, quem for assistente social, profissional. Quem já preencheu alguma ficha social ou qualquer assim, que está constando ali orientação sexual e identidade de gênero? Né? Isso é importante para a gente saber como a gente vai trabalhar. Né? Então, queria falar, voltar aí para o Caio, falar um pouco aí do que, né, Edu falou um pouco aí sobre a questão da política pública, Theo trouxe a questão da interseccionalidade. Então, assim, tem questões que foram, assim, por mais que a gente saiba, também, Edu falou sobre uma questão ruim, foi uma doença, né, que acometeu, e aí muitas vezes era alguma coisa, né, foi chamada até de câncer gay, né, e tem aí uma questão de preconceito muito grande, e dessa questão, mas também teve aí uma luta, uma junção do público LGBT para essas questões. E falando específico das pessoas trans, tem a questão, né, que hoje se amplia a questão da transição, que não é mais única e exclusivamente a cirurgias, né, hoje se vivencia. Então, pensar um pouco essa palavra, você e depois o Theo, um pouco dessa questão trans, assim, hoje nem todo mundo quer aparentar ou não, né, ser um homem, uma mulher cis, né, então nem sempre as cirurgias são necessárias para a pessoa dizer que é trans ou não, né, a questão do nome social, retificação, são tantas questões importantes para a gente que trabalha em política pública conhecer para atender a população trans com mais qualidade, porque muitas vezes eu já ouvi, não vou lá não, porque ficam me perguntando toda hora se eu nasci assim, se eu nasci assado, como é que era meu nome antes, como é que não era, né? Então os profissionais às vezes tem muitas, como é que eu vou dizer, questionamentos que vão ser colocados logo diretamente para o usuário que não é usuário. Então, assim, isso talvez não tenha também um espaço de capacitação para ser colocado, para ser debatido, né? Então, também fala um pouco disso, depois Theo completa para a gente. Bom, essa violência, ela surge dentro do campo da biomedicina, né? Desde 1986, quando a transexualidade, ela surge dentro dos hospitais, no sentido, assim, quando ela nasce conceituada, né? Dentro de um conceito da biomedicina, e ela nasce também dentro de um conceito patologizante, né? Então, desde essa época, até mesmo nos dias de hoje, mesmo com a retirada da patologia pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, mesmo assim, o discurso médico ele ainda prevalece, né, em relação à transexualidade, nessa questão de quem é o verdadeiro trans, quem é um homem trans, né, o verdadeiro homem trans, ou a verdadeira mulher trans, né? Então, inicialmente, isso é um discurso da biomedicina, é um discurso violento médico, né, que foi introduzido dentro dos processos relacionados à transição e que se mantém ainda nos dias de hoje em muitos estados do Brasil. Assim, tem estados do Brasil que ainda nem tem um atendimento ambulatorial, né? Então, ainda vivencia aspectos dentro de hospitais mentais, né? Então, assim, é um discurso que tem imperado, né, que tem colocado e que tem manejado as suas tecnologias de gênero no intuito de fazer
o verdadeiro trans, né? Esse discurso acabou sendo introduzido dentro de uma sociedade, de uma cultura, e até mesmo atingindo as próprias pessoas trans. Muitas pessoas trans foram atingidas por esse discurso, né? O discurso de que para eu ser trans eu tenho que cirurgiar, para eu ser trans eu tenho que colocar silicone, para ser trans eu tenho que retirar, né, o que chamam de seios, para ser trans eu tenho que redesignar ou realizar a cirurgia, né, em relação à genitália, né? Então, esses discursos eles foram introduzidos inicialmente pela biomedicina, né, que vem direcionando a transexualidade dentro desse campo do que eles chamam de verdadeiro transexual, né? Então, a comunidade LGBT, mais específica a comunidade trans, ela vem também lutando contra a despatologização desses corpos, né? Não só a despatologização da identidade, mas a despatologização dos corpos também, essa liberdade e autonomia, não só na questão relacionada à identidade, de dizer quem eu sou, de ser quem eu sou, mas também de ter o meu corpo a partir das minhas subjetividades, e não mais a partir de um protocolo, né, de um protocolo que ele é todo produzido, elaborado, produzido pela biomedicina, pelas ciências médicas, que vai direcionando esse corpo, né, do verdadeiro corpo, do corpo ideal, do corpo legítimo, do que é feminino e do que é masculino, né? Então, a comunidade trans tem despertado para essa patologia também, que não é só a patologia que foi por muito tempo vivenciada, que é o CID-1064/0, que vai localizar e classificar a partir de uma doença mental, né, que isso já foi desprendido no início de 2019 pela OMS, mas a gente também luta pela despatologização dos corpos, ou seja, a liberdade de ter o seu corpo a partir de suas subjetividades, e não essa imposição do corpo, a imposição de um modelo de corpo, uma imposição de um modelo de ser homem, de ser mulher dentro da sociedade, e que muitas vezes é uma réplica do modelo cisgênero, né, que nós podemos entender do que é ser homem e ser mulher a partir do biológico, né, do homem e mulher a partir biológico. Então, essa luta iniciou também, ela é vivenciada ainda nos dias de hoje, mesmo em determinados territórios, determinados estados que insiste nessa questão de normatizar o corpo trans, porque isso é um processo de normatização de corpos, né? Então, ainda existem estados no Brasil que vivenciam essa realidade dos corpos trans normatizados, os corpos trans vivenciados a partir de uma sequência protocolada, né? Então, a gente tem lutado por essa despatologização, essa liberdade de ser quem somos, a partir dos nossos corpos, a partir das nossas subjetividades, sem nenhuma imposição. Também é importante lembrar que todos os processos tecnológicos de gênero, né, e aí a gente chama de tecnologia de gênero, porque são processos que são mediados, muitas vezes, por profissionais, por pessoas ou métodos que não estão, muitas vezes, ao nosso alcance, como os processos farmacológicos, processos cirúrgicos, etc., e outros mais. Esses processos, eles mesmo estando vinculados a esse poder, a essa episteme da biomedicina, esses processos também são produtores, né? São produtores também de subjetividades, no sentido daquelas pessoas que fazem uso. O que eu estou querendo dizer, por exemplo, a hormonização é um hormônio sintético, ou seja, que ele é produzido em um laboratório, vivenciado todo um processo farmacológico dentro desse processo. No entanto, esses processos eles não são unicamente processos farmacológicos ou processos químicos de laboratórios, eles também são processos que produzem subjetividades e vida, ou seja, o fato de você pegar um hormônio, colocar na injeção, injetar, aquilo ali não é mais só partículas químicas, né? Ali nós estamos vivenciando discurso, nós estamos vivenciando textos, nós estamos vivenciando uma produção de subjetividade, desenvolvimento, né? Então, é importante também a gente ter essas duas leituras, né, muito bem
alinhadas às subjetividades das pessoas, né? Para que também não corra o risco de dizer que fazer uso das tecnologias, elas sejam algo que produz unicamente mortes e violência, mas ela produz também vida, né, nesse sentido. Acho que o Theo também me ajuda aí, Theo, a falar um pouco mais sobre isso. Antes do Theo falar, só para poder alinhar com essa questão do suicídio, né? O quanto a gente sabe que no mundo cis também, né, a gente vive num mundo que normaliza corpos, né? Então isso não vai ser diferente para a questão trans, né? Então, assim, quanto que isso também tira essa subjetividade, né? Essa subjetividade é alijada a partir do momento que a pessoa não vai conseguir o padrão que né, o que a gente geralmente, o movimento social fala da passabilidade, né? De quem, né? Então, assim, isso traz e o Tony aqui, Tony Souza, né, tá falando pelo que ele tá falando aqui, deve ser um psicólogo que trabalha com essa questão e como isso traz, isso tá no consultório dele, né, traz essas questões, e eu conheço também muitos trans, que são meus amigos, que têm horror a psicólogo, por conta também, aí então, questões que você pode falar, então, Theo, aí, completar sobre essa questão. Abre o microfone, Theo. Esqueceu. Ih, caiu. Aí voltou. Conseguiu? Pronto, consegui. Pronto. Tinha anotado algumas coisas aqui enquanto vocês estavam falando. Eu acho que assim, eu já ia falar um pouco do que a Andrea estava falando, um pouco do que o Caio estava falando, e essa questão da patologização, ela tem muito a ver, o Caio falou perfeitamente sobre a patologização, e a despatologização dos corpos trans, cis, e isso de acordo com seus marcadores, e isso vem junto com a invisibilização, que eu tinha mencionado, uma invisibilização que é em detrimento a uma fabricação de corpos que são igual. Eu fiz um texto recentemente falando de referências, e nele eu falo que quando eu descobri as pessoas trans negras, era como se elas tivessem salvado minha pele, porque antes, além das minhas máscaras serem brancas, elas eram cis, e eu não conseguia me enxergar, não conseguia enxergar os meus. Então, assim, o status quo, ele produz e reproduz esses corpos que são brancos, que são cis, que são sarados e que estão dentro de uma norma, nos invisibilizando, nos culpabilizando. E a partir disso, trazendo a chamada externalidade, que é tirar essa culpabilização, que na verdade era para ser do Estado, o Estado é para assumir toda essa culpa e gerir esses nossos problemas, mas não, ele nos culpabiliza e joga de volta para a sociedade. Isso é a externalidade. Então, assim, isso volta para os movimentos, isso volta para a gente. E isso é muito importante da gente pensar nisso nas nossas leituras, porque eu já fui dar palestra para médicos da UF, por exemplo, que não faziam a mínima ideia sobre coisas de transgeneridade, assim, que são básicas, e que, mesmo eu ali falando sobre isso e tendo me ouvido falar o nome Theo Souza, muitas vezes erraram o meu pronome. Então, a questão do gênero e sexualidade nas escolas é ir contra o status quo. Isso é uma questão política que a gente tem que lutar para que a gente tenha gênero e sexualidade no ensino fundamental, no ensino médio, e para que a gente chegue na ponta, que a gente chegue nos espaços de saúde, nas políticas públicas, e a gente tenha acesso a isso. E tem as nossas demandas reverberadas em políticas públicas. Não pode ser só do movimento. E é por isso que eu falo que todo mundo tem que buscar ler pessoas trans, buscar ouvir pessoas trans, porque, infelizmente, é muito difícil a gente ir contra essa hegemonia de conhecimento.
E então a gente tem que sempre buscar tirar um tempinho, sabe? Porque a gente às vezes acha que é falta do outro, e é isso que faz com que fique só entre nós, sabe? Com que o nosso luto seja só nosso, com que a nossa luta seja só nossa. E não é para ser assim, porque nossa expectativa é de 35 anos. Então, falar sobre saúde mental, falar sobre gênero e sexualidade nas escolas, falar sobre saúde mental, salvar a vida de um amigo seu trans, preto, ler o mínimo que seja, ver um vídeo sobre pessoas trans, sabe? E o básico, assim, é respeito acima de tudo, porque não existe você chegar ter uma pergunta invasiva para aquela pessoa, você tem que ter o mínimo de intimidade, e mesmo tendo, sabe, você tem que chegar, posso perguntar alguma coisa, enfim, é um mínimo de respeito, senso e afeto, porque eu acho que falta muito afeto para nós pessoas trans também, principalmente pessoas trans negras, falta muito afeto das pessoas cis, LGBT, da nossa comunidade também. Falta muito afeto, então acho que é tudo isso. E aí, André, eu também queria só pegar. Eu até que mando. A fala do Theo é muito importante. Isso que ele fala sobre afeto, gente, é tão forte. Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo do Demétrio que circulou nas redes sociais, um vídeo dele. E nesse vídeo, ele diz o quê? Ele diz que a vida dele tem sido muito difícil se manter financeiramente, sabe? Ele até conta a dificuldade que ele teve trabalhando com diversos bicos, muitas dificuldades para conseguir um celular que foi roubado, né? E aí a gente sente, assim, um pesar, né, dele em relação a se ele tem dificuldade em ter um celular, quanto mais dificuldade em um acesso em tecnologias de gênero. Hoje em dia, o SUS está para quem? Né? Quem são as pessoas que vivenciam o SUS? Quem são as pessoas que têm o acesso hoje em dia ao SUS? Quem são as pessoas que têm o acesso a vivenciar um processo transexualizador saudável, entre aspas? Né? Então, eu fiquei imaginando, eu fui altamente impactado com essa fala do Demétrio, sabe assim? Um cara que teve dificuldade, trabalhou noites e noites para comprar um celular, para tentar se comunicar com as pessoas. Então, fico imaginando essa pessoa vivenciando o sistema SUS hoje em dia, entendeu? Não existe o acesso. Né? Então, assim, a gente questiona, aí é onde entra o que o Theo está falando, assim, não só na questão do afeto, mas a saúde mental também, né? Nossa saúde mental é afetada também a partir dessas outras instâncias que não negociam com a população trans, que não dão acesso à educação, que não dão acesso ao trabalho, que não dão acesso ao sistema SUS por direito, com uma saúde, né, que não dão acesso a todas essas outras políticas que a gente vem batendo de frente. Se você vê a política do processo transexualizador, é uma política tão linda. Né? Eu tenho um amigo meu que mora na Austrália, um homem trans que mora na Austrália, e questionando como é a política de transição aqui no Brasil. Aí eu mandei para ele a política mais recente, a de 2103, né, do processo que rege o processo transexualizador. Quando ele leu, ele disse assim, é perfeita, eu tenho vontade de morar no Brasil, quero morar no Brasil, quero fazer essa transição no Brasil. Tudo parece muito perfeito, tem até o tempo programado, né, para tudo. Então depois eu fui mostrando para ele a realidade do Brasil, que não existe essa política, né? Ela é uma política falsificada, assim, ela é uma política que não tem alcance, ela é uma política que não é permitido, né? A gente fala, assim, de uma transição, a nossa transição, ela é uma transição forçada, ela é uma transição que força todos os dias a sociedade, força não só a sociedade em si, como força o próprio sistema SUS, o próprio Estado, que ele diz que tem uma resolução, mas ao mesmo tempo ele nos nega todo esse acesso. Né? E aí a gente começa o vídeo do Demétrio, ele falando assim, eu fiz a minha transição, as pessoas podem ver a minha transição, pode ver pelo meu rosto, pode ver pela minha voz. Quando eu escuto aquilo ali, eu fico imaginando o quanto esse cara sofreu, sabe, para ter uma transição realmente validado. Então isso é algo muito forte no nosso país.
Então, aí onde a gente entra também a questionar o suicídio ou suicidado. Demétrio se suicidou, foi suicidado pela sociedade, porque ali é um desabafo, né? Ali é um desabafo do não acesso a essas políticas, da negação às instâncias, né? As instâncias trabalhistas, as instâncias de saúde, as instâncias do processo em si acontecendo, a transição, o corpo andando nas ruas, né? E sendo negado o tempo todo. Né? Então, assim, eu fiquei muito emocionado com esse vídeo e ainda estou muito emocionado com esse vídeo, com a fala do Demétrio. Né? Eu sou um homem trans branco, mas eu entendo a dor, né, do Demétrio, também como homem trans. Eu acho que o que o Caio vem falando, né, tô vendo até aqui, a Érica falando, ai, gente, tem o IED, né, aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, a gente não sabe, a gente não tem números de quantas são as pessoas trans que existem no Rio de Janeiro. Então, como é que a gente tem a gente sabe o quanto que as pessoas acessam a hormonioterapia por outros caminhos, porque não se coloca isso na rede básica, né, de saúde, que não é visto como algo não prioritário, né, porque a orientação sexual e identidade de gênero não são colocadas. E aí eu vou, além dessa questão aí que vocês já colocaram, que eu já estou vendo que o Edu está anotando ali enquanto política de saúde, eu vou, a Michelle Dark, que a gente nem conhece, né, Edu, também, perguntou um pouco, assim, um pouco sobre a questão da LG, porque também é uma questão que é importante, porque, por exemplo, eu trabalho na prefeitura, né, eu não posso trabalhar com a questão LGBT com quem é menor de 18 anos. Então, eu falo assim, você se torna LGBT, até 17 anos, você fez 18, tornou-se LGBT, né? Então, e a gente sabe qual é essa questão nas escolas, na sociedade, a questão da LGBTfobia na infância, né, pelas políticas públicas também, e aí que a gente, né, tem mais atua e que a gente fica mais tempo da nossa vida, né, porque todo mundo fica mais tempo da sua vida, geralmente numa escola. E quando, muitas vezes, a LGBTfobia, né, ela exclui essa pessoa da escola, a partir do momento que exclui ela da escola, exclui de outras políticas sociais, como de saúde, até de assistência social e principalmente do trabalho, né? Então, Edu, fala um pouquinho aí dessa questão de como a LGBTfobia e o acesso às políticas públicas tem essa questão. Então, nossa, é tanto assunto, né? Acho que daria aí uma live de 5 horas, né? Isso. Eu fiquei pensando em tanta coisa que vocês trouxeram aqui, que eu acho que é tão importante discutir. Eu vou começar pelo que você falou por último, né? A questão do... Você parece que pelas políticas públicas só começa a exercer a sua orientação e identidade a partir dos 18 anos. Eu acho que falta muito a análise das políticas vigentes, né? A gente tem o ECA. Quando você fala abaixo de 18 anos, tudo que é abaixo de 18 anos, a gente tem que estar mirando o ECA. No ECA, você tem aí algumas faixas. Tem a faixa de até 12 anos, depois dos 12 aos 16, 16 aos 18 anos, não é isso? Você tem o incapaz, o parcialmente capaz e o plenamente capaz, né? Se a gente for fazer uma análise disso de uma forma de política pública, com relação ao empoderamento da população, ao empoderamento do indivíduo, do qual ele é protagonista da sua própria história, a gente pode pegar o ECA e trabalhar por analogia em diversas políticas públicas. Por exemplo, quando a gente discute a questão de AIDS, né, a gente fez, por analogia, eu fui já coordenador de AIDS do meu município durante um período, tive que brigar com o Ministério Público, foi uma coisa bastante complexa, mas eu consegui discutir com que, por exemplo, a criança até os 12 anos, ela teria que ser acompanhada pelos pais para fazer o teste. Dos 12 aos 16, ela poderia fazer o teste e o resultado teria que ser dado
junto aos pais, né? A partir dos 16 anos, ela poderia fazer o teste desacompanhada e ela teria um prazo para dar a resposta, né, o resultado aos pais. E se ela não tivesse esse suporte, esse estofo, o próprio serviço de saúde estaria junto com psicólogos, assistentes sociais, para poder dar esse suporte, enfim. Então a gente precisa trabalhar por analogia. A gente não tem políticas públicas específicas que falem ipsilíteres sobre determinados assuntos, temos que trabalhar com aquilo que nós temos por analogia. Como foi feito recentemente no STF, que classificou a homofobia com crime de ódio por analogia ao racismo, não foi isso? Né? Que a gente acabou fazendo, né? Recentemente foi isso. Então, como nós não temos políticas, principalmente para assuntos que são extremamente sensíveis, porque lida com moral, lida com uma série de questões, né? Você precisa trabalhar por analogia. Então, eu, por analogia, trabalharia, sim, a questão da população LGBT de 12 anos para cima, desde que a gente utilizasse os critérios de chamar os pais, né? Fazer com que esses adolescentes possam ter uma rede de apoio, seja de amigos e familiares, dos próprios serviços, né? Dos recursos socioassistenciais que a gente tenha, enfim. Outra coisa, quando o Theo e o Caio falam, né, da questão do processo transexualizador e outras questões, né, eu acho que o que falta muito no movimento LGBT é a questão da empatia, né, se colocar no lugar do outro. Eu sou homossexual masculino, né, mas isso não quer dizer que eu não possa ter empatia pelas lutas da população transexuais masculinos, femininos, bissexuais, etc. Eu posso não ter o lugar de fala, mas eu posso ter o lugar do afeto. Eu posso estar junto, posso estar irmanado para poder discutir determinados assuntos. Outra questão que acho que é importante é a gente começar a diminuir as tensões de poder das letras. Ou seja, nós temos ainda muita tensão nas discussões de que é lésbica, do que é gay, do que é bissexual, do que é travesti, do que é transexual. E essa luta, né, do próprio movimento LGBT, muitas vezes elas invisibilizam, ou palavrinha difícil, hein? Aqueles que estão menos organizados, né, ou que estão mais fragilizados. Então a gente precisa de novo voltar a discutir de uma forma mais aproximada com aquela empatia que foi discutida. Outra questão que eu acho que é importante é que nós temos diversos problemas que foram aqui citados, né, na questão do processo transexualizador, o Theo falou na questão do pronome, né, de quanto que é difícil muitas vezes colocando, né, estar numa palestra dando todas as informações e de repente tem um pronome do qual não cabe, né? Mas a gente está vivendo numa situação que, apesar, como o Caio falou, né, do processo transexualizado, da questão da transexualidade vem de 1935, vem a ter uma luz, vem ter de fato, um lugar de discussão há pouquíssimo tempo, né? A gente ainda no movimento LGBT, eu sou do tempo ainda do GLS, né? Então você ainda tinha uma Amigo, discussão, não fala isso, amigo. Tá denunciando. Estou me queimando, né? Mas você ainda tinha uma discussão do que era G, do que era L, do que era S, e depois vem mais outras letras. Ou seja, nós estamos fazendo um caminho que é um caminho de descobertas, né? De várias novas identidades, de novas formas de viver a sua sexualidade, de viver o seu afeto. E isso precisa de um processo de educação continuada. Vou ser redundante, né? Processo de educação continuada, contínua. Né? Porque a gente fala muito de processo de educação continuado, mas a gente faz duas ou três atividades, encerra, depois muda-se a população, vem uma nova geração e a gente não consegue
nunca fazer com que a gente tenha um processo de entendimento dessas novas realidades, dessas novas sexualidades. E eu estou falando nova, não é para nós que somos do movimento, porque para nós a gente já sabe, é nova para a sociedade. A gente precisa discutir com a sociedade para que ela entenda de fato do que ela está falando. Para ela ter empatia, para eu ter respeito, para eu ter tolerância, para eu ter empatia, eu preciso conhecer. E se não tem espaços como esse, que a gente está criando, espaços de debate qualificados, a gente vai continuar ainda tendo as influências das histórias, das culturas, né, das crenças, etc. e tal. Né? Quando o Caio fala do processo transexualizador, da dificuldade, né, do processo transexualizador, eu vim um pouco para o movimento aqui do Estado de São Paulo, que, modéstia à parte, aí eu sou bem bairrista, né? São Paulo sempre foi a locomotiva na questão de... Pode ser paulista, gente. Olha que eu sou paulista, hein? Mas a gente sempre, né, discutiu, essa discussão, ela sempre foi muito importante aqui. Só que o que a gente tem hoje, por exemplo? A gente tem um processo, várias dificuldades no processo de transexualização para aquelas pessoas que têm interesse na hormonioterapia ou até no processo de transgenitalização ou outra coisa assim, né? Primeiro, a gente tem dificuldade da adesão de hospitais, dificuldade de elaboração de procedimentos, porque não por conta de dinheiro, mas por conta, de novo, da questão dos preconceitos. A gente tem aqui o centro de referência, né, em DST-AIDS, e aí vem de novo aquela discussão da AIDS como aquele apoio que se dá para se discutir a questão da LGBT, né, da população LGBT. Começamos a discutir um protocolo de processo de transexualização, né? E para quem conhece o CRT em São Paulo, nós temos pessoas de ponta, temos pessoas incríveis, assim, né? de grande capacidade. E a gente chegou ao ponto de ter o processo, pessoas passando pelo processo durante 2 anos, por exemplo, já está elegível para poder entrar, né, diretamente já no protocolo já hospitalar, e chegar, por exemplo, no Hospital das Clínicas, e o Hospital das Clínicas não aceitar o processo de discussão do CRT, porque fugia dos princípios do Hospital das Clínicas. E nunca explicaram que tipo de princípio era esse. Na realidade, eles não queriam mesmo fazer o processo. Imagina o grau de sofrimento da pessoa, que passou 2 anos passando por psicólogo, por assistente social, né, por endocrinologista, né, de fazer todo aquele processo e chegar na ponta, na hora de concretizar o seu processo, ter essa dificuldade de acompanhamento. A gente aqui na Baixada mesmo conseguiu há pouquíssimo tempo ter esse procedimento, né? E a gente não consegue fazer uma cirurgia sequer, né? Agora, só para finalizar, quando a gente fala, eu gosto muito de reforçar o seguinte: nós temos políticas públicas incríveis, como o Caio falou, né? Que mandou para o seu amigo de longe e falou: nossa, isso é incrível. Se a gente lê o SUS, a gente se emociona. Se a gente lê o SUAS, é uma delícia. A política está ali construída, fantástica, incrível. O que falta? Gestão, aplicabilidade e, principalmente, luta. Luta de quem? Luta daqueles que necessitam da aplicação dessa política pública, né? Então, a luta através da exigência do cumprimento de leis que já existem. Ninguém está pedindo para inventar a roda, né? As leis já existem, então elas precisam ser cumpridas. Então, cabe sim ao movimento bater panela. Bater panela já está ficando fora de moda já, né? Mas fazer qualquer outro tipo de movimento, né? E nós temos também outras estratégias que são super importantes para fazer o cumprimento das leis que já existem.
nós temos os conselhos de direito, aqueles, por exemplo, precisam de alguma questão voltada à saúde, nós temos o Conselho Municipal de Saúde, nós temos o Conselho Municipal de Assistência Social, né? Alguns municípios têm conselhos municipais LGBT. Então, temos que ocupar esses espaços e qualificar a discussão, não com relação ao poder, mas com relação de políticas públicas afirmativas, né? Caso não dê certo, nós temos outras áreas que a gente pode acessar. Nós temos os ministérios públicos, que eles estão muito mais sensíveis às discussões da população LGBT. Nós temos as defensorias públicas, né, onde você tem as questões que se fala esqueci agora a palavra, desculpa, mas direitos difusos, por exemplo, né? E, para finalizar, a gente tem que aprender que nós não temos que pedir favor. Temos aqui que pedir favor. Nós temos que pedir, e nem pedir, exigir o cumprimento das políticas públicas já existentes. Edu, sim, muito bom que você falou, até assim, para qualquer pessoa que esteja na gestão pública, e lembrando que esse ano, pode ser que seja adiado, mas a gente tem eleições municipais. Então, assim, é muito importante que a gente tenha, veja aí nos nossos candidatos, ou veja qual é a pauta para a política pública LGBT. Né? A gente tem as legislações, a gente tem as pautas. Eu tenho até me colocado, às vezes, para debater sobre essas questões. Por exemplo, a questão da escola, uma vez a gente conseguiu que uma menina trans de 12 anos pudesse ser chamada pelo nome social, que a gente foi lá, a escola conseguiu conversar com a mãe que a gente não poderia, assim, interferir por questões políticas mas a escola estava sensível, a escola sensibilizou a mãe, e a gente fez lá, outra coisa que você falou muito, que é uma coisa que a gente tem feito aqui no Rio, é a questão das sensibilizações, né, para falar do que é a questão LGBT. O João Júnior aqui, meu amigo de infância, está falando aqui sobre a questão, né, que existem várias formas, né, para poder entender os diversos gêneros. Eu sempre falo, quando eu comecei a trabalhar com a questão LGBT, eu aprendi com as pessoas LGBTs que eu trabalhava. Eu sabia, você sabe um pouco, você tem empatia, mas você não sabe como lidar, não sabe quais são as questões, não sabe as tecnologias. E por isso eu dei um curso sobre essas questões, sobre como a gente atuar na política pública, né? De como é que a gente tem, quais são os direitos e quais são as demandas dessa população e como é que a gente tem que tratar essa população. Né? Então, era um curso que eu queria ter tido antes de começar a trabalhar com a população LGBT, que não tive. Eu fui aprender, tive ótimos professores, Glauco Vital, Dandara, Luciana, são pessoas, Jordan, que me ensinaram essas questões, né? Todas homens e mulheres trans e travestis. Então, são pessoas que me ensinaram essa questão. Então, assim, e a gente tem feito sensibilizações. E eu vou lembrar de uma com o Glauco, se ele estiver aqui, foi no Conselho Tutelar, né, com os conselheiros tutelares que foram eleitos ano passado. Foi a questão mais difícil que eu lidei na minha vida, gente, assim, como profissional. E chegou uma hora que, assim, nem o meu mestrado, qualquer outra coisa, conseguiu segurar aquelas 100 pessoas que estavam lá, querendo dizer que não queriam falar sobre isso. Só o Glauco, com a vivência dele, conseguiu segurar, através da sensibilização, e não só das legislações. Então, assim, importante falar da questão E eu sei que isso também é difícil para as pessoas trans, porque é isso, né? A gente tem que sensibilizar algo que é simples, mas, assim, a gente, infelizmente, tem esse trabalho de que tem que sensibilizar algumas pessoas, sim, né? E também tem que ter a sensibilização junto com as legislações que estão aí de respeito, entre outras questões, né? Então, assim, tem muita coisa aqui, né? A Érica está falando um pouco, por exemplo, uma questão básica, que eu vou falar aqui enquanto política pública, né?
o CISREG, para quem não é aqui do Rio, é um sistema de regulação para consultas eletivas. Né? Então, a pessoa, para ir para um processo, para ir para um ginecologista, precisa passar pelo CISREG. Tem para um ginecologista alguma coisa que é fora. Se for pessoa retificada, né, já tem um homem trans retificado, ele não consegue acesso. Porque não se tem, um homem não vai no ginecologista. Não tem como colocar no sistema. Isso. Tá? Então, assim, isso já demonstra uma questão da necessidade de políticas, né, que pensem essas demandas porque senão as pessoas não têm acesso. Então, um homem trans, ele tem aí um útero, tem algo para ser colocado, ainda para ser tratado, não pode ser tratado no SUS, porque não vai conseguir acesso a essa questão. Assim, são questões que eu tenho aprendido e que eu estou falando aqui para as pessoas entenderem também. Algumas questões também surgiram aqui para você, para o Theo, falar novamente sobre essa questão de interseccionalidade, né, na questão LGBT. A gente falou da interseccionalidade com a questão do racismo, mas tem outras interseccionalidades possíveis, então poder falar um pouquinho mais disso, e a gente vai aí, talvez, tiverem mais perguntas, mais questões, mas a gente vai talvez finalizando aí esse último bloco. Várias questões vão ficar, eu acho que assim, sempre que fala da questão LGBT, eu sinto assim, que todo mundo fica parado, olhando, aí depois fica assim, mas e aquela questão que você faz, fica todo mundo, né, para aquele momento, para depois. Então, assim, tem várias questões que são colocadas aqui. Então, assim, fala um pouco dessa questão da interseccionalidade, Theo. Depois eu tenho outras questões aí para terminar com o Caio e com o Edu sobre a questão de políticas públicas. Eu acho que para vocês já irem pensando, políticas públicas e gestão municipal. Eu acho que a gente sempre fala em políticas, né, de políticas LGBTs muito voltadas para o Estado e para o governo federal. Né? A gestão municipal é aquela que atende diretamente a população. Então, assim, quais são as necessidades de atendimento na gestão municipal e quais são, talvez, as necessidades que a população LGBT, vocês possam colocar para quem está se candidatando aí, quem está pensando numa gestão pública municipal, ser colocada para a gente poder pensar e colocar num projeto de governo municipal. Então, vai aí, Theo. Falando um pouco dessa questão da interseccionalidade, uma questão que eu gosto muito de frisar é intersexualidade. Perdão, falar intersexualidade é muito difícil. É muito A intersexualidade, então, e eu tenho como uma das grandes referências nessa pauta, que é a Miel Vieira, é muito importante para ser tratada, principalmente junto com a transgeneridade, porque eu acho que é um inimigo comum que a gente tem que enfrentar, que é o binarismo. E aí, o binarismo, o genitalismo, o biologicismo, e acho que é aí que entra essa questão também da ginecologia, dos homens trans, pessoas intersexo, pessoas trans intersexo, e do quão isso é profundo, né? Do quão caracterizar as pessoas pelo genital delas é profundo, e quão isso impacta a saúde mental dessas pessoas e a saúde física, porque, por exemplo, você mencionou a questão das pessoas trans, homens trans especificamente, que estão retificados não conseguirem ter acesso ao ginecologista. E mesmo os que não são retificados, a gente não tem nem coragem, às vezes, de como ir, porque muitos desses profissionais não estão realmente preparados para os nossos corpos. É sobre desconstruir essa noção de corpos binários, desconstruir essa noção de genital, de olhar para as pessoas como genitais, e de querer adivinhar os genitais das pessoas, porque a gente é muito mais do que isso. E a intersexualidade é uma pauta que é muito invisibilizada, ela precisa ser debatida,
porque a gente está falando de corpos diferentes, né? Existem vários tipos de genitais diferentes. E, por exemplo, tem muitas pessoas que não sabem, muitas pessoas mesmo que não debatem isso, não sabem, essa informação realmente, de fato, não chega, por causa de uma ideologia dominante. Então, falar de pessoas intersexo é falar de pessoas que podem ter órgãos internos e externos diferentes e que em perfeito funcionamento. É falar de pessoas que sofrem uma mutilação compulsória em prol do binarismo de gênero, em prol do biologicismo, do genitalismo. Então, isso é falar também de pessoas trans intersexo que sofrem em dobro com todas essas mazelas, com todas essas opressões que atravessam a transgeneridade, que atravessam o biologicismo, que atravessam questões muito, muito profundas e que, assim, podem ser muito mais complicadas de desemaranhar da cabeça das pessoas devido a essa construção social que a gente tem. É muito difícil as pessoas não imaginarem, tirarem dessa imagem social histórica delas, da construção delas, a imagem de um homem com um pênis e uma mulher com uma vagina. E isso impacta a vida das outras pessoas, porque a gente vive em comunidade. Então, eu sempre indico para as pessoas lerem sobre interseccionalidade, ler sobre intersexualidade, intersexualidade, isso mesmo, e porque é muito importante isso, e assim, leiam Amiel, vejam sobre ele. Ele tá mal, ele sofreu um acidente nos últimos dias, mas ele tá se recuperando muito bem nos últimos meses, na verdade, ele está se recuperando muito bem. E sigam ele, procurem saber sobre intersexualidade, porque é uma pauta muito, muito importante, que atravessa questões muito profundas. Se vocês acham que é interessante falar sobre transgeneridade para quem apoia a pauta, apoia as pessoas trans, também procurem saber sobre intersexualidade, porque é tão importante quanto. Caio, acho que você pode aí completar o que o Theo falou e também já te coloca aí qual seria um debate ou uma orientação, uma indicação para as gestões municipais que estão se formando aí esse ano, para quem está pensando nos seus planos de governo e tem sensibilidade com a pauta LGBT. Então, é isso. Inclusive, pegando a linha do Theo aí, continuando, falando um pouco sobre o Amiel já tem dissertação escrito e agora já está se tornando também doutor. Breve a gente vai ter um doutor, aí vai ter uma tese muito boa para todo mundo entender um pouco mais o universo intersexo. O universo, como eu já havia falado, que ainda vivencia muito o imaginário. Então, assim, aliás, todas as pessoas trans, elas vivenciam o imaginário social, né? A sociedade está o tempo todo imaginando quem são essas pessoas despidas, quem são essas pessoas em suas vidas afetivas, sexuais, quem são essas pessoas no seu dia a dia, né? Como se fôssemos pessoas estranhas, né? No sentido de que não somos humanos, nesse sentido, humanense, né? Nesse sentido. Então, é preciso também, além de tudo que foi dito, o professor Luiz Eduardo, também com o Theo, em relação ao acesso social e cultural, a vivenciar a cultura e a sociedade como um todo, em todas as instâncias, eu acredito também piamente num processo de desconstrução, né, em relação ao biológico, ao corpo, ou seja, a gente precisa entender que existe não só o corpo, mas os corpos, né, entender que existe homens de pênis, homens de vagina, existe homens trans com pênis, então existe diversidade de corpos, né, existe diversidade de pessoas, de masculinidades, de feminilidades, e que esse processo ele nunca foi ensinado, ele não foi um processo ensinado, né? Nós nascemos, nossa cultura, nossa sociedade nos ensina a um modelo de homem, a um modelo de mulher, a um modelo de corpo, né, feminino, a um modelo de corpo masculino. Então, nós nascemos dentro
dessa cultura que já foi muito difundida, né? E aí, ou seja, é preciso um processo de desconstrução dessa, dessa biologia, principalmente, desse corpo, né, desse binarismo, né, e também, automaticamente, quando a gente desconstrói, a gente constrói alguma coisa. E também um processo de construção, a autonomia de construir, a autonomia de construir seu corpo, a autonomia de construir sua identidade, a autonomia de construir a si mesmo, né, de acordo com as suas subjetividades, né? Um processo plural, no sentido, podemos dizer, uma pluralidade, uma diversidade de seres, né? Que por muito tempo nos é impedido, né? E que esses processos são excluídos socialmente, né? Então, quando a gente vai, é, a gente lida diretamente com a sociedade, a gente lida diretamente com as leis, com as normativas, etc. e tal. Muitas vezes essas normativas, essas leis ainda estão fundadas nesses processos construídos, né, antigos, e essas leis não estão desconstruídas também em relação à nossa diversidade, à nossa pluralidade. Né? Assim, você vê processo transexualizador tão lindo, né? Mais uma vez tomando como exemplo, mas a gente não tem acesso ao ginecologista, né? Então, que o próprio transexualizador fala, né? Por quê? Porque ele ainda está fundamentado numa biologia, num corpo biológico dito e lido como verdadeiro, como o que deve ser, né? Os próprios médicos ginecologistas ficam sem saber, né? Eu não entendo esse corpo, não sei que corpo é esse, isso não me ensinaram, isso não é dito, isso não é falado, isso não é dialogado, né? Então eu espero que essa live também nos sirva, né, assim, com esse objetivo de entendermos essa pluralidade e passarmos por esse processo educacional, porque isso é um processo educacional também, né, nesse sentido. Por isso eu fico muito agradecido mais uma vez. Edu, traz aí, então, assim, enquanto política pública, né, nós participamos há 2 anos atrás, desde agora, né, de um curso de gestão metropolitana, que teve outros profissionais que fizeram, né, sempre na perspectiva da gestão municipal, da gestão local. E eu lembro bem que na questão metropolitana, né, lembro do Alberto falando, gente, mas cadê os arquitetos e urbanistas? E tinha tudo lá, menos arquiteto e urbanista. E a gente e assim, tanto é que o meu TCC foi sobre a questão, né, do direito LGBT na região metropolitana, né? E assim, e assim, o que a gente trouxe as regiões, a articulação mais voltada para essas outras políticas que não as tradicionais na questão metropolitana. E a gente está aí, vai passar por um processo municipal, não vai ser um processo municipal simples, né, eleitoral simples, como você mesmo disse, a gente, né, está vivendo né, uma tensão na laicidade do Estado, né, as questões, as políticas públicas cada vez já estavam sucateadas e agora só demonstram o sucateamento, agora está ficando mais latente, né, num período aí de isolamento social, principalmente, e principalmente nessa questão federativa, né, onde a gente não tem orientações claras e nítidas do governo federal, do estadual, municipal, cada um está tomando as suas decisões numa perspectiva muito mais confederada do que federada, né? Mas é a partir, muitas vezes, da gestão local que experiências surgem. Então, além de você falar, acho que é importante a gente trazer essa responsabilidade para os pretensos gestores municipais para tratar, como você disse, já está tudo aí. É só ter vontade política e dos movimentos sociais de colocar em pauta e achar isso importante, né? Então, André, eu acho que é importante a gente citar uma coisa que a gente aprendeu lá em Brasília, que foi um grande baque, inclusive para nós que fomos participar, de que a ENAP tinha 50 anos, era uma Escola Nacional de Administração Pública voltada a servidores federais, e depois de 50 anos eles entenderam que as coisas aconteciam no município. Olha que coisa interessante.
né? A vida acontece no município, a vida não acontece no governo federal e no governo estadual, né? As coisas acontecem aqui, é no meu bairro, é na minha cidade, né? O sofrimento que eu vou ter vai ser aqui, as necessidades de educação, saúde, assistência, segurança pública, apesar de eu poder contar com o aparato do Estado ou do governo federal, mas vai acontecer no município. Então, acho que isso é muito importante. Em primeiro lugar, é entender que nós discutimos numa questão muito ampla, mas a gente precisa, ainda mais neste momento que nós estamos vivendo, que vai ser de pleitos eleitorais municipais, de se discutir as questões que nos cabem no nosso local, né, onde nós estamos. E aí eu pensei aqui, fiquei dando uma viajada na maionese, e pensando, né, em que propostas que nós poderíamos fazer para os municípios com relação à questão do fortalecimento dos direitos da população LGBT. E aí eu pensei aqui, por exemplo, na questão de que todo município deveria implantar uma assessoria LGBT. É importante que se tenha uma assessoria LGBT nos municípios, principalmente porque a assessoria, como o nome diz, é assessoramento, não uma atividade fim, mas é uma atividade meio, né? Que ela seja uma assessoria que ela esteja preocupada com as discussões intersecretarial com relação à população LGBT. Então, o que está acontecendo com a população LGBT? Quais são as políticas públicas? Quais são as ações que são executadas no âmbito da saúde, no âmbito da educação, no âmbito da cultura, no âmbito do esporte, no âmbito do turismo? Enfim, quais são essas ações que são feitas? Para isso, você precisa de ter alguém centralizado, né? Alguém que centralize essas discussões e que, pelo menos, mobilize e estimule essa discussão. Então, a assessoria seria muito importante. E aí, aonde que ela vai estar dentro da estrutura organizacional de cada prefeitura, e as pessoas deveriam ver se ou vai ser dentro de uma Secretaria de Direitos Humanos, ou numa cidade pequena, como uma assessoria vinculada ao próprio prefeito ou à chefia de gabinete, que é quem discute, né, as políticas mais ampliadas. Eu pensei na discussão sobre que é uma coisa importante, que aí um de nós falou, acho que foi o Theo, que falou de estatística, e a Andrea falou da ausência de, né? Então, assim, a gente não tem elementos para se fazer estatística, para a gente poder entender quem somos, quantos somos, né? Então, a gente precisa de discutir a implantação daquilo que já começou no primeiro momento, que era o quesito raça, cor e etnia, né? Mas incluir a questão de orientação sexual e identidade de gênero. Não dá para se fazer política pública se você não tem dados, se você não tem informação, se você não sabe para quem é essa população, quantas são, aonde estão, né? Senão a gente começa a trabalhar no achismo. Eu acho que, né? Acho que tem tanto. Tadinha, essa população, coitada, está desprotegida, mas que muitas vezes é porque é um amigo meu, é um colega, é um parente. Então, eu me sensibilizo porque me dói, é caro a mim, não porque é uma política pública de uma população que necessita, né? Uma outra coisa que é fundamental, que é o fortalecimento do movimento LGBT para apoio nas ações governamentais. Tem coisas que o governo, apesar de ter a lei, ela não tem a capilaridade necessária para atingir determinadas populações. Quem tem essa capilaridade? Somos nós do movimento social. Quem é que vai para o ponto da travesti? Quem é que conhece a grande maioria da população travestis e transexuais? Quem é que conhece a população LGBT? Quem participa dos espaços? Geralmente é o movimento LGBT, que sabe onde são os points, né, que tem articulação com esse segmento, e entender que o papel do movimento social é complementar, não é de execução exclusiva da política pública. É complementar. Uma outra questão é a discussão e aplicação em loco, ou seja,
né, no município das políticas públicas LGBTs, né, transversais que já existem, né? Principalmente, né, por exemplo, nós temos aí a saúde integral da população LGBT, nós temos uma discussão de orientação sexual e identidade de gênero, mesmo que não seja uma política pública, né, através de lei, mas nós temos os PCN, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que falam sobre isso, então a gente precisa trazer essa discussão, né? E também pensar, né, tem a questão também da assistência social, mas também pensar que existem populações LGBTs que são mais invisibilizadas ainda do que outras. Para isso existe a questão da equidade, né? Discute a equidade que a gente discute no SUS, a gente discute a equidade de um âmbito geral na questão das políticas públicas. É oferecer mais serviços para quem de fato necessita. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, e aí eu tenho aqui, no município do Guarujá, nós estamos começando a ter um número muito grande que é de população em situação de rua LGBT. Se já com família já são invisibilizadas, imagina em situação de rua, né? Então é uma coisa que precisa bastante discutir. Em penúltimo, ampliação da discussão de prevenção à AIDS, que nós estamos retrocedendo imensamente nessa discussão, né? Os números estão aí, estão aumentando, principalmente na população jovem, que é justamente aquela população que nós paramos de discutir e elas estão aí. Quem é que está discutindo agora, né? Então, elas estão desprotegidas. A questão do suicídio, que nós estamos tocando muito aqui, na questão da saúde mental, e aí se preocupando, inclusive, com a questão, né, de alguns espaços, de algumas instituições que estão querendo, inclusive, acabar com a resolução do Conselho Federal de Psicologia, não sei se vocês estão acompanhando, a resolução 01 de 99, que proibia a cura gay, e nós tivemos no Distrito Federal, há pouco tempo, uma liminar que dizia que sim, o psicólogo poderia tratar as pessoas que gostariam de deixar de ser gay. E aí, para chegar a ter, né, a voltar novamente até a resolução 0199, né, de evitar a questão da cura gay, nós tivemos aí um boom gigantesco no período de 2017 a 2019 de espaços que foram criados para a cura gay, né? Isso é muito complicado, a gente precisa estar atento, né? A gente precisa discutir a questão de saúde sexual, e aí a gente tem que também, não só discutir na questão da educação, mas a gente ir para os espaços, como, por exemplo, movimentos, os espaços de associação de moradores. Um trabalho que eu fiz maravilhoso, que fez um efeito incrível, que foi trabalhar em espaços como, por exemplo, terreiros de Umbanda e Candomblé, que são espaços de cidadania, que são alijados, né? Porque tem a ver com demônio, etc. e tal, mas são lideranças comunitárias, lideranças sociais importantíssimas que estão aí no meio. Então, precisava discutir nesses espaços também segurança pública e a questão fundamental, que aí não só vai ser para o LGBT, mas nesse momento para todo mundo, mas principalmente para o LGBT por conta da questão dos preconceitos, que é a questão da empregabilidade. Eu preciso falar de emprego. Eu preciso ter a minha dignidade, eu preciso ter o meu dinheiro, eu preciso conseguir me manter. Então, como é que a gente trabalha a questão da empregabilidade sem ser preconceituoso, né? Porque eu vejo um monte de gente fazendo cursos. Curso para travesti, o que vai ser? Vai ser manicure, vai ser costureira, Curso não normatizado, cabeleireira. né? Ensinar como se comportar, né? Você fala fino, você, né, se comporta assim, você se comporta assim, quando você chegar sempre na perspectiva normatizante, né? E no papel social, assim, você é travesti, você é mulher, logo você vai ter que ser manicure, cabeleireira, faxineira. Pode ser o que você quiser, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E por fim, desmistificar a imagem negativa que há anos a população LGBTQI+, carrega, né? Através de ações de entendimento do que é identidade de gênero
e do que é orientação sexual. Desvincular orientação sexual com práticas sexuais, né? Desmistificar com as questões de papéis sociais. Então tem tanta coisa, a sexualidade é tão ampla, mas a gente precisa discutir a questão da sexualidade. Porque enquanto a gente não discutir, né, e naturalizar, né, a questão da sexualidade, a gente continua colocando todo mundo nas caixinhas. Na caixinha L, na caixinha G, na caixinha B, na caixinha T. E assim a gente não consegue avançar nas questões não só de políticas públicas, mas nas questões de direito dessa população. Gente, muita coisa. Fiquei aqui, olha, para quem vai pensar em um plano de governo, já está aí, ó, organizadinho por políticas públicas, hein? Ó, Me contrata. Cada assessoria, né? Mas assim, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque são pautas que ficam relegadas, né? Por exemplo, a autorização da parada LGBT, que é importantíssima. Só, né? Mas que é importantíssima, que é a visibilidade, mas existem outras questões a ser tratadas, outras demandas. E assim, tá até Érica falando aqui, né, como pensar numa secretaria LGBT, né, em todos os direitos são retirados. Depende do que a gente vai votar. As eleições municipais não são ligadas a quem está no governo federal. Então, é um momento de mobilização, é um momento de desconstrução e de construção para que a gente possa colocar, né, assim, em nossos governos municipais, essas pessoas que pensem a pauta LGBT, né, assim, a Vilma está falando aqui de interesse político partidário, ele sempre vai ter, a gente não pode deixar de... Existem questões que vão ser trabalhadas, mas, assim, a gente pontuar essas questões, trazer isso como política pública e não, como vocês dizem, o uso dos corpos, né? Isso é muito importante, né? Como se fosse, então, assim, quando eu propus a questão da política pública, trazer que a LGBTfobia começa muitas vezes quando a gente não coloca, quando mesmo o governo mais progressista não aponta no seu plano de governo uma pauta ou um espaço LGBT. Né? Isso aí, assim, porque desconsidera essa ação. Então, gente, eu vou me despedir, vou pedir para cada um se despedir, a gente já está aqui, quase 2 horas de live, parece que foi 10 minutos. Foi muito bom, assim, esse debate. E, assim, eu quero agradecer muito a vocês por conseguir fazer esse debate enquanto política pública. Vocês não sabem o quanto vocês estão me deixando felizes hoje, assim, com essa questão de poder trazer isso, de poder debater e de, em alguma forma, também, assim, né, agradecer por eu poder estar aqui mesmo, né, sendo cis, hétero, poder trazer essa questão, eu como uma profissional que trabalha com a pauta LGBT, em nenhum momento, né, não sou movimento social, eu sou política pública e eu acho que é uma população, acho não, tenho certeza, trabalho hoje, desde que eu comecei, desde 2007, na luta de que há uma demanda específica que a gente tem que trabalhar. Eu, enquanto gestora pública, defendo, né, com assistente social e também gestora pública, defendo que essa pauta tem que entrar nas políticas públicas. Então, agradecer a vocês também por me proporcionarem esse espaço. E aí, assim, vou pedir para o Theo, Caio, depois terminar com o Edu, para vocês se despedirem. A Vanessa falou que está sem problema, depois que o Edu se despedir, ela vai finalizar a live. Então, está com vocês, gente. Mais uma vez, muito obrigada mesmo. Theo, abre... Agradeço pela participação de todos e também pelo convite. De todo mundo também que comentou e que se interessou pela live. É muito importante esse interesse, muito importante participação, muito importante apoio, muito importante pesquisar sobre.
Então, não deixem de sempre procurar saber mais sobre isso, de votar, de procurar saber como está funcionando as eleições no seu município. E é isso, gente. Foi um prazer estar entre vocês. Bom, também gostaria de agradecer por esse momento, estar com vocês, dialogando sobre um assunto ainda, né, tão complexo no país, que é essa questão da democracia e também a questão dos direitos validados, né, e os acessos e tudo mais. Acho que esse assunto merece muitos e muitos mais encontros ainda, né, está sempre em construção. Inclusive, já convidar vocês para daqui para o final do mês, a gente já está acertando a data, né, Theo? Que é a data que a gente vai fazer uma live. Vai ter uma live de homens trans e transmasculinas para a gente discutir transmasculinidades. Acho que a data já está certa, dia 30 de maio, né? Sim, sim. Pronto, é dia 30 de maio. A gente vai, quando tiver mais próximo, a gente vai mandar os convites e tudo mais, vocês vão distribuir. Manda aí pra gente, né? Muito importante, exato, todo mundo participar para entender um pouco mais do universo transmasculino, ou seja, conhecer um pouco mais sobre nossa política, nossas práticas, nossas experiências, né? Então, assim, vai ser muito bom também ter vocês mais uma vez nesse momento. Gratidão. Obrigada, Caio. Edu? Então, eu queria agradecer o convite. Muito obrigado, Andréia. Fiquei muito feliz com esse convite, essa possibilidade de revisitar as discussões LGBTs, né, que são muito caras a mim. Né? É prazer em conhecer o Caio e o Theo. Muita luz no caminhar de vocês. Eu sei que é uma luta muito árdua, né? Mas vocês vão ser bastante vitoriosos, porque vocês têm o mais importante, que é a vontade, né? A vontade, o desejo de mudança, e isso é bastante importante. Então, espero que vocês consigam trilhar um caminho bastante importante. Por fim, eu acho que, para finalizar, eu acho que para que a gente consiga resolver esse problema da LGBTfobia nos nossos locais, primeiro é a questão do voto consciente e um voto alinhado com as propostas LGBT. Né? Não necessariamente ser um voto em uma pessoa LGBT, seria excelente, né? Mas um voto em uma pessoa que tenha um alinhamento de direitos humanos, de políticas públicas, de reconhecimento do cidadão, independente da sua orientação sexual, independente da sua identidade de gênero, né? Mas que leve em consideração as diversidades desse. Segunda coisa é a importância da participação nos espaços de controle social. Estava acompanhando aqui o chat, né, eu vi que uma das pessoas, que desculpem o nome, né, que eu acabei não anotando, né, é extremamente importante que nós participemos do controle social. Não tem LGBT, não tem conselho LGBT. Não importa, o LGBT ele transita em tudo quanto é lugar. O LGBT ele precisa estudar, precisa estar no conselho de educação, ele precisa da saúde, vai no conselho da saúde, precisa de assistência. Então, a gente precisa estar nos espaços, no conselho de segurança, e a gente fica muito amarrado. Se não tiver LGBT, conselho LGBT, não vou participar. Não, participe de todos e leve a sua demanda, né? E o mais importante é a mobilização social. Para a gente elaborar políticas públicas, ninguém aparece e fala, tadinho, aquela pessoa precisa tanto, né? Ela só aparece quando a sociedade ela demonstra a importância daquela situação e de que precisa de ter a sua proteção, de ter o seu apoio. Então, a mobilização social é muito importante. Nesse momento de pandemia, este tipo de mobilização social que nós estamos fazendo, que através de live, é super importante, porque nós estamos dando movimento, né? Nós estamos dando processo de continuidade nas discussões importantes de coisas que são tão caras a gente. E finalizo reforçando uma frase que eu gosto muito de dizer, né? A gente não tem que pedir favor, a gente tem que exigir o cumprimento das políticas vigentes e a criação daquelas que não existam, mas que sejam importantes para nós. Muito obrigado.
Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Amanda. Obrigada, Academia Saber Mais. E que a gente faça outras lives. Obrigada também, Glauco. Obrigada, Luísa. Né? Theo, Caio, Edu. Obrigada, Enap, também por a gente ter aproximado essas pessoas. E, assim, que bom que está tendo isso, né? Imagina se em outros momentos a gente não conseguiria juntar pessoas, né? Assim, uma de Niterói, outra do Ceará, outra do Guarujá. Né? Então, eu aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que tem oportunidade em diversos momentos e a gente não pode esmorecer. Então, gente, tchau. Vanessa, pode fechar aí o negócio que eu não sei. Tchau, 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 gente. Tchau. Tchau.